Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe me diz o seguinte: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita antes disso que eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra? Amados, eu falei aqui na quinta-feira sobre fé. E toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, nós somos desafiados. Deus, ele de alguma forma, ele mexe com a gente. E a gente tem os desafios nos dias que se seguem após a pregação da palavra. E eu quero falar na manhã de hoje sobre os impedimentos ao discipulado. Nós vamos ver o seguinte: Jesus, ele está indo pelo caminho afora, e alguém dentre a multidão, porque Jesus sempre estava cercado pelos seus discípulos, pelas multidões e pelos líderes religiosos. Esses eram os grupos que todos os dias, durante o ministério de Jesus, cercavam o Senhor. E nós vamos ver que um na multidão disse: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E Jesus diz o seguinte: as raposas têm covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O segundo, ele é chamado por Jesus. O primeiro se oferece. O segundo, ele é chamado por Jesus, mas ele arruma desculpas para não assumir um compromisso de imediato com o Senhor. Ele diz o seguinte: deixa primeiro que eu vá sepultar os meus pais. O terceiro, ele entende a questão do discipulado, a questão do chamado de Jesus, mas ele também coloca algumas prioridades antes de servir a Jesus. Nós vamos ver que isso é muito diferente de quando Jesus aborda os seus discípulos. Ainda ontem estava assistindo aquela série da Netflix, o The Chosen, e assisti os 3 primeiros capítulos, e nós vamos ver que essa cena do capítulo 1 de Marcos, ela aparece, na qual Jesus chama os discípulos após a pescaria. Então ele chama Pedro, João, Tiago e André, após uma pescaria maravilhosa. E nós vamos ver que a única resposta justa ao chamado de Jesus é abandonar e ir as coisas sem olhar para trás e seguir aos desafios que o Senhor Jesus nos propõe. Hoje Deus te trouxe aqui para falar com você de uma forma que você possa entender que o chamado do Senhor, ele requer decisões, e as decisões que nós devemos tomar diante de um chamado de Deus não é para amanhã, é para ontem. Então Jesus, ele te chama para fazer o querer dele. Jesus, ele sabe a necessidade da obra, ele sabe a necessidade da expansão do reino, ele sabe a necessidade e eu também sabe o potencial, o alcance que a igreja tem para conquistar novas almas. Então nós precisamos entender que os nossos recursos serão sempre menores em todos os sentidos dos que os desafios que estão diante de nós. Jesus, ele disse algo importante quando nós lemos o livro de Lucas, não é? Ele dá uma missão aos 70, ele chama 70 discípulos, pega 2 em 2 e dá uma missão. E ele entende, no capítulo 10 de Lucas, versículo de número 2, que a seara ela é grande,
e poucos são os ceifeiros para a obra de Deus. Então Jesus hoje, Ele nos desafia a seguirmos adiante, a não olharmos para trás, porque ninguém que olha para trás, depois de ter colocado a mão na arada, é digno do reino dos céus. Então nós temos que entender o seguinte: nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que seguir adiante. Quando eu penso na questão do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos ver que, apesar de nós estarmos numa época da graça, Jesus, ele é muito mais rígido no chamado ao discipulado. Por exemplo, as adolescentes aqui, os adolescentes cantaram um louvor, e num trecho de um louvor dizia que um retrato de Eliseu, quando é chamado por Elias. Ele queimou ali as juntas de boi, não é? E depois se despediu da família, e depois foi seguir ali o seu chamado. Mas Jesus, ele é muito mais radical no que concerne ao chamado. Então, ele não dá margens, não é, para nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de mente dúbia, porque Jesus, ele entende a prioridade do reino, ele entende a prioridade de nós proclamarmos a palavra de Deus. Então ele te chama nesta manhã de hoje, para que você entenda a prioridade de colocar o reino de Deus, não é, acima de qualquer coisa no seu coração. Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O grande problema nosso é que, diante dos desafios que Jesus nos coloca diante de nós, nós ficamos titubeando entre dois pensamentos. Lembre-se o seguinte: é um privilégio sermos chamados por Deus. A Bíblia diz: não foi vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi, para que vocês vão e dê frutos. Então, é um privilégio nós sermos chamados por Deus para fazermos a tua obra. Quando Deus nos escolhe, esse é um privilégio. E nós temos que estar dispostos a respondermos à altura do chamado de Jesus. Jesus, ele te chama nesta manhã para fazer algo, aleluia, para o reino de Deus. Jesus, ele sabe das nossas condições, ele sabe das nossas limitações, mas Jesus, ele é aquele que quer capacitar. Então nós temos que entender o seguinte: nós precisamos entender que temos que fazer o querer de Deus, custe o que custar. Porque o chamado ao discipulado, ele tem um custo. Lembra quando Jesus, ele conta aos seus discípulos uma parábola que ele fala sobre o custo? Então nós temos que entender o custo do discipulado. Ele fala assim: olha, vocês precisam calcular se verdadeiramente vocês estão dispostos a seguir o meu chamado. Então ele fala sobre o homem, o construtor, que ele dá início a uma construção, mas ele não faz os cálculos necessários para poder concluir aquela obra. Então o desafio ao discipulado é o seguinte: nós temos que avaliar os riscos, os custos de seguir a Jesus, entre ter uma vida, não de inércia, aqui uma vida confortável, ao invés de trocarmos por uma vida muitas vezes desconfortável e desafiadora, na qual o Senhor Jesus nos chama. Jesus nos chama na manhã de hoje para seguirmos uma vida desafiadora, deixarmos os nossos confortos para seguir a Jesus. O Evangelho não é tão simples. O Evangelho é uma vida de renúncias, como eu falei. O Watchman Nee, no livro O Ministério da Palavra de Deus, diz que aquele que faz as maiores renúncias tem mais a oferecer. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é o seguinte, e para mim também, porque a palavra corta no meu coração: o que eu tenho renunciado para fazer o ide e o querer do Senhor? O Evangelho é uma vida de renúncias. Nós precisamos renunciar. O próprio Jesus, ele tem desafios impressionantes para todos nós aqui. Então, o ministério de Jesus, ele inicia com o discipulado quando ele chama os seus discípulos. Ele diz aos pescadores: vem e segue-me. Ele olha na coletoria de impostos, vê Mateus e diz: vem e segue-me. Esses homens imediatamente seguiram a Jesus. Eles não titubearam no pensamento.
eles não ficaram inertes, alheios ao chamado de Cristo. E o grande desafio nosso na manhã de hoje é não ficarmos alheios ao chamado de Cristo, não menosprezarmos o chamado de Cristo, entendermos que é um grande privilégio servir a Jesus e ser escolhido por Ele. Todo mundo aqui entendeu nesta manhã? Amém? Há alguns impedimentos ao discipulado, e nós precisamos também ter a percepção do seguinte: Jesus, Ele nos chama, Ele sempre chama pessoas que Ele vê algum tipo de potencial, mesmo que as pessoas de fora ou que conhecem você não enxerguem nenhum potencial em você. Às vezes, muitas vezes não temos o intelecto ou a capacidade intelectual, a sapiência necessária, como muitos imaginam que devemos ter para fazer o ID do Senhor. Mas o Senhor, Ele, quando nos escolhe, Paulo, ele diz no livro de Coríntios que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu, as coisas vis e desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Então Jesus, Ele nos chama para fazer o querer dEle. E muitas vezes estamos inertes para dar uma resposta ao chamado do Senhor Jesus. Aquele chamado o chamado que Ele tem para mim e para ti. Nós precisamos entender o seguinte: dentro desse contexto, nós vamos ver que 3 tipos de pessoas se achegam a Jesus. E o primeiro, ele se oferece, e ele não entende que há um abismo muito grande entre a sua pessoa, o seu modo de vida e o modo de vida que Jesus, ele condiciona algumas pessoas a seguir. Então esse primeiro que se ofereceu, ele não entendia esse abismo que tinha entre a vida que ele tinha e a vida que Jesus propõe aos seus discípulos, Nós vamos ver que ninguém pode desejar por sua própria escolha seguir a Cristo, mas antes tem que ser chamado pelo Senhor. Então, sermos chamados por Cristo é um grande privilégio para darmos seguimento, ou continuarmos aquilo que Deus tem para nós. Então, Jesus, ele dá uma resposta curiosa, e Jesus, ele faz até poesia das suas misérias, ou seja, as raposas têm covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao lermos isso, que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, nós, como um comentarista bíblico disse, nós tendemos a ter dó do Senhor Jesus. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí, coitado de Jesus, não tem onde dormir, não tem onde ficar, não tem pousada. Mas na verdade esse comentarista bíblico diz que nós não devemos ter compaixão ou dó de Jesus no que concerne esse sentido. Na verdade nós devemos ter dó e pena de nós mesmos por estar preso a um lar, a uma localidade, ao invés de estarmos dispostos a fazer o ide e o querer do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter uma autoavaliação para fazer o ide e o querer do Senhor Jesus. O que você tem abandonado? O que você tem deixado de lado? O que você tem deixado em termos de conforto ou algumas coisas para seguir o ide e o querer do Senhor Jesus? O segundo homem, ele é chamado por Jesus. Pense comigo. Olha o texto aí. Você está diante do texto? Então, um chegou a Jesus, no versículo de número 57, e ele disse: eu vou te seguir aonde quer que for. No versículo 59, olha que interessante. Jesus disse ao outro: siga-me. Então Jesus está chamando esse segundo. Esse segundo era um privilegiado por Deus. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus. E ele dá uma resposta. Ou seja, ele coloca algumas coisas como empecilho para seguir a Jesus. Muitas vezes você tem colocado empecilhos para fazer o ide do Senhor. E são coisas fáceis de tomar decisões. Jesus, ele está querendo que você faça uma nova reavaliação daquilo que ele tem proposto a ti. Muitas vezes nós não estamos nos entregando verdadeiramente aos propósitos de Deus.
falta entrega, falta paixão pelo chamado, falta amor e zelo pela obra. Muitas vezes nós colocamos tantas prioridades à frente do chamado e do ID do Senhor Jesus, que tudo que a gente faz ou intenta fazer fica infrutífero, porque o nosso coração não está totalmente na obra. Então nós não podemos permitir, que essas coisas tomem conta do nosso coração, seja lá o que for. Pode ser até coisas significativas e importantes para a sua vida, mas nada é mais importante do que o seu chamado, aquilo que Deus te chamou, o seu compromisso com o reino de Deus e a sua vida com o Senhor Jesus. Então, esse segundo, ele é chamado por Deus, ele é chamado pelo Senhor Jesus, mas ele diz o seguinte, a resposta dele é essa: deixe-me primeiro eu sepultar o meu pai. Pense comigo no seguinte: o pai dele não estava morto, não era algo que aconteceu, porque se o pai dele tivesse morto, ele estaria envolvido no sepultamento de seu pai. Mas ele está falando assim: olha, eu entendo que o Senhor me chama, mas eu tenho muita coisa para curtir, eu tenho a minha vida pela frente, eu não posso renunciar a essas coisas, porque eu tenho a vida pela frente, eu tenho um mundo para conhecer, eu tenho tantas coisas para fazer. E esse homem está falando assim: deixa primeiro meu pai morrer, minha família morrer, quando eles morrerem eu vou estar livre para fazer o seu ID. Às vezes nós não condicionamos essas coisas, mas dentro do nosso coração nós colocamos algumas condições para que possamos efetuar o chamado de Jesus. Mas nós não temos que condicionar nada para Deus. Deus é quem condiciona, Deus é quem dá as diretrizes. Ou nós obedecemos as diretrizes de Deus, ou não obedecemos. Ninguém que coloca a mão no arado é apto para olhar para trás. Será que você tem olhado para trás? Será que você tem colocado algumas prioridades na sua vida, ao invés de colocar as coisas do reino de Deus à frente dessas prioridades? Amados, eu não estou dizendo que não são coisas importantes. Nós temos coisas importantes na nossa vida, sim, a serem resolvidas e solucionadas. Mas Jesus está falando assim: o que você pretende renunciar para fazer o meu ID e o meu querer? Muitas vezes nós queremos tantas coisas, fazer tantas coisas, e não priorizamos o chamado de Deus. Pense comigo, é uma palavra de reflexão na manhã de hoje. E às vezes nós temos que verdadeiramente analisar as diretrizes de Deus e o caminho no qual nós estamos seguindo. O que tem ocupado o meu e o seu coração. Porque uma coisa é certa, seja lá o que ocupe o meu ou o seu coração no lugar de Deus, isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque se eu e você não colocarmos Deus em primeiro lugar no meu e no seu coração, nós estaremos idolatrando qualquer outra coisa. Qualquer coisa que tome conta do meu e do seu coração, que não seja o Senhor Jesus, se torna um ídolo. E é um sinal de idolatria. Pense comigo nessas coisas. Não deixe que nada e nem ninguém ocupe o lugar de Deus no seu coração. Pode ser o seu emprego, pode ser o seu namorado, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Sabe que em Gênesis 22 conta uma história. Abraão é chamado por Deus no capítulo 12, mas no Gênesis 22 Deus pede o filho de Abraão. Imagina assim, eu penso que filho é filho e a gente como pai ama muito o filho, né? E eu penso o seguinte: Abraão começou a tomar tanto amor por aquele menino. Imagina vendo o menino crescer, vendo Isaac fazer as suas brincadeiras. Imagina o Abraão chegando em casa depois de um dia de serviço, qualquer coisa que Isaac fazia chamava a atenção de Abraão. E Abraão falava: nossa, é uma bênção de Deus, esperei tanto tempo pela promessa e graças a Deus a promessa veio. E olha, que menino abençoado. Mas chega um dia que Deus ele vê talvez as coisas se avolumando no coração de Abraão. E o Deus que tirou ele da terra do seu pai lá de Terá falou: vai, segue. Já não tinha mais espaço no coração de Abraão. E Deus falou: preciso testar o coração de Abraão. Abraão, entrega o seu filho para mim, o seu único filho. Vai para o Monte Moriá e lá
eu vou te explicar o que vai acontecer. Ele pega o cutelo, a madeira, vai com o menino no caminho. O menino diz ao pai: pai, aqui está o cutelo, a madeira, mas onde está o holocausto? Abraão diz assim: Deus proverá. Então, eu fico pensando nessas coisas. Isaac ocupou o coração de Abraão. Isaac era importante? Era importante, mas não poderia ser mais importante do que Deus no coração dele. Talvez eu e você tenhamos priorizado tantas coisas e não temos dado o lugar de primazia para Deus no meu e no seu coração. E eu não estou dizendo que não sejam coisas importantes. Gente, todo mundo sabe que temos coisas importantes na nossa vida para nós priorizarmos também. Mas a prioridade número 1 é o Senhor Jesus no meu e no seu coração. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? No versículo de número 60, Jesus ele dá uma resposta para este homem. Deixa eu sepultar o meu pai, depois eu vou te seguir. Quando ele morrer, sabe-se lá quando? Jesus falou para ele, Jesus dá uma chance ainda, olha, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, Jesus disse de uma certa forma, deixe que os espiritualmente mortos enterrem os fisicamente mortos. Ou seja, os espiritualmente mortos, aquelas pessoas que não conhecem o reino de Deus, estão mortos espiritualmente. Então, Jesus fala assim, olha, deixe que os mortos espiritualmente enterrem os fisicamente mortos. Você vai e prega o reino de Deus. Porque os espiritualmente mortos, eles podem sepultar os fisicamente mortos, mas os espiritualmente mortos não podem pregar a vida do reino de Deus, as prioridades do reino de Deus. Então o Josemar Bessa, ele tem uma frase importante, uma frase muito legal, que fala assim, olha, eu nasci morto, mas eu vou morrer vivo. Olha que interessante. Todos nós nascemos mortos. Quantos nasceram 2 vezes aqui? Glória a Deus. Nós nascemos fisicamente uma vez e espiritualmente uma vez. Mas nós vamos morrer fisicamente uma vez só. Porque nós estamos espiritualmente vivos. Quantos creem nisso? Glória a Deus. O terceiro, versículo 61. O terceiro suposto discípulo é semelhante ao primeiro, porque ele se ofereceu para seguir a Cristo, mas ele colocou algumas prioridades. Veja, versículo 61. Senhor, quero segui-lo, mas permita antes que eu me despeça das pessoas da minha casa. Então ele estava se baseando naquilo que Elias disse a Eliseu, vai e se despede lá da sua casa. Mas ele não teve a percepção de que o chamado para o Evangelho é muito mais radical. É muito mais radical porque nós estamos vivendo numa época da graça. E apesar de parecer ser mais ameno do que a lei, porque imagina comigo, quando você estava debaixo da lei, para você pecar, você tinha que consumar um fato. Por exemplo, não matar. Se você matasse, você era considerado um assassino. Se você adulterasse, você era considerado um adúltero. Então tinha que consumar o fato. Na época da graça, as coisas são muito mais estreitas, porque Jesus ele falou o seguinte, olha, nada há fora do homem que entrando nele, Marcos capítulo 7, possa contaminar, mas o que sai do homem, isso contamina o homem. Então nada que entra no homem pode contaminar, mas é o que sai. Então, no Antigo Testamento, para eu adulterar, para eu trair minha esposa, eu tinha que ter um contato, um ato consumado com uma mulher. No Novo Testamento, Jesus falou assim, olha, se você olhar para uma mulher na rua e no seu coração você desejar, você já pegou, você já adulterou. Se você intentar no seu coração matar o seu próximo, você não precisa consumar o fato, você já é um assassino. Então, a graça, apesar de parecer ser mais amena, ela é muito mais radical do que a própria lei. Quantos estão entendendo nesta manhã? Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei nesta manhã 2 vezes, não falei nesta noite. Não é? Primeiro culto oficial de manhã. Então, Jesus, ele trata dessas coisas. E ele começa a falar com esse rapaz o seguinte, esse do versículo de número 61,
que ele entende, mas ele tem algumas prioridades. Porque ele diz o seguinte, ele diz que o outro lhe disse, eu quero te seguir, eu seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro me despedir dos meus pais, baseando-se lá em Elias. Mas este homem, ele quer primeiro fazer aquilo que verdadeiramente estava nas suas escalas de prioridade. Então, deixa-me primeiro me despedir. Então, Jesus, ele aborda esse homem e ele fala o seguinte, versículo 62, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ser discípulo de Jesus, queridos, eu estou concluindo esse sermão, precisa dar determinados passos para sermos discípulos de Jesus. O primeiro passo, ele é consequência imediata do chamado. Então, você foi chamado por Deus. Então, o primeiro passo é a consequência. Você entende que Jesus te chamou. Então, você larga, a sua vida pregressa e começa a fazer o ide e o querer do Senhor. Assim, o chamado ao discipulado, ele cria uma nova situação. Então, nós vamos ver que é absolutamente impossível você conciliar a sua velha vida pregressa do novo chamado que Cristo tem para você. Então, quando Jesus ele te chama, é necessário você abandonar algumas coisas, alguns cacuetes, algumas manias, algumas ações, alguns pecados enraizados. Então, você precisa abandonar esses pecados. Tem pecados que você vai conseguir abandonar, mas tem outros que o Espírito Santo vai tratando com você e você aos poucos vai saindo dessa vida pecaminosa. Então, a vida de pecado, ela não é uma vida que combina com o chamado ao discipulado. Porque para o nosso ministério ter um impacto na vida das pessoas, nós temos que buscar a santificação sem o qual ninguém verá Deus. Então, se as pessoas não veem Cristo em mim e em ti, elas não vão enxergar o reino de Deus. Por isso, nós precisamos ter um contato diário com o Senhor, que nos chamou. E isso é um privilégio muito grande. Quando Jesus nos chama, é um privilégio. Agora, nós temos que entender que a nossa vida pregressa, a nossa vida antiga, não tem como nós conciliarmos com a nossa vida nova. Então Jesus ele te chama para fazer o querer dele. Você e eu, nós somos chamados para seguir a Jesus. Nós somos chamados para fazer o ide e o querer do Senhor. Mas nós muitas vezes estamos tão enraizados ainda com algumas coisas que nós precisamos cortar essas raízes para que o Evangelho venha verdadeiramente fluir. Por exemplo, nós muitas vezes não entendemos a verdade absoluta do Evangelho. Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E às vezes nós queremos subterfúgios para soluções de alguns problemas, e somente o Evangelho ele pode ser a solução. Ele é a solução para alguns tipos de problemas. Às vezes nós estamos querendo fazer o chamado de Jesus, queremos nos entregar verdadeiramente, mas existe alguns deuses enraizados no meu e no seu coração, e nós precisamos deixar esses deuses de lado, essa idolatria de lado, seja lá o que for. Nós precisamos entender que o chamado ao discipulado é nós deixarmos muitas vezes algum tipo de conforto que nós temos. Então, nós muitas vezes negligenciamos o chamado, não nos entregamos 100% ao chamado, somos preguiçosos em referente à questão do reino de Deus, e aí nós chamamos essa preguiça que nós muitas vezes temos para fazer a obra de Deus de bem-estar. Nós estamos muito inseridos dentro de uma cultura que muitas vezes não tem nada a ver com o Evangelho. E o Evangelho ele te chama para que você seja um homem e uma mulher de firmeza, para que você renuncie, tenha uma vida de renúncias, porque Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que seguir Jesus, porque ele diz o seguinte, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a acha. Vejam os paradoxos. Jesus ele nos chama para fazer grandes coisas. Eu queria orar com você. Eu queria que os irmãos viessem tocar aqui
enquanto eu fizesse essa oração. Nós vamos participar da mesa nesta manhã e eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas. Vamos